Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso programa Socorrista Pet, do nosso canal da Rede Formar. Programa este que você recebe conhecimentos que vai ajudar você a salvar a vida de cães e de gatos, mesmo sem ser médicas veterinárias, mesmo sem ser médico veterinário. Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso programa Socorrista Pet, do nosso canal da Rede Formar. Programa este que você recebe conhecimentos que vai ajudar vocês a salvar a vida de cães e de gatos, mesmo sem ser um médico veterinário. Para quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Karine Henrique, sou médica veterinária e professora da Rede Formar. Hoje a gente vai dar sequência aos nossos vídeos do nosso aquecimento para o nosso treinamento de socorrista pet, que é um treinamento onde eu vou te mostrar como que pessoas comuns, por exemplo, pais de pet, tutor, pais de pet, adestradores, banhistas, tosadores, protetores, conseguem salvar a vida de cães e de gatos, mesmo sem ser médicas veterinárias. Esse treinamento vai acontecer entre os dias 14 e 18 de fevereiro, e o melhor, ele vai ser 100% online e 100% gratuito, tá? A gente vai deixar o link aqui para vocês, só clicar no link, se inscrever, que eu vou estar te esperando lá eu vou estar te esperando nesse treinamento e vou estar te esperando também nos nossos próximos vídeos de aquecimento. E hoje eu vou mostrar para vocês como começar a estudar para conseguir salvar a vida de cães e de gatos. Por quê? Falei no nosso último vídeo, já falei aqui hoje, que a gente não precisa ser um médico veterinário para conseguir salvar a vida de um animal, mas a gente precisa sim estudar. E a gente vai trazer para vocês quais pontos, né, para vocês começarem esses estudos, para de verdade conseguir fazer uma diferença positiva na vida de um animalzinho, tá? Mas antes, eu queria conversar um pouco sobre o que pode ter te impedido até agora de começar a estudar, ou o que pode estar te impedindo até agora de começar a estudar primeiros socorros. Que é uma das coisas que eu mais ouço, né, de pessoas é o seguinte: eu sou incapaz de aprender, né? Eu sou incapaz de estudar sobre esse tema, Senhor da glória. Vamos tentar de novo. Então, vamos lá. Mas antes, deixa eu conversar aqui com vocês sobre algumas coisas, né, que podem estar te impedindo de dar esse primeiro passo, né, de começar a estudar, ou que pode ser que estava te impedindo, agora não vai. Mas antes, deixa eu trazer aqui para vocês, conversar com vocês sobre o que é que pode estar, né, que possa ter impedido vocês, esse tempo todo, de ter começado a estudar sobre primeiros socorros. Uma das coisas que eu mais ouço as pessoas falando é o seguinte: eu sou incapaz de aprender, eu não consigo aprender, eu tenho muita dificuldade de aprender sobre as coisas, de estudar, né? Aí vamos lá. Muitas vezes as pessoas têm essa crença de que elas não são capazes de aprender, né? Eu sou muito burra, eu não consigo estudar, não consigo aprender, eu tenho muita dificuldade, parará, pororô, porque ela está focada naquela época, né, do escolar, aquela época do ensino fundamental, do ensino médio, em que nós somos obrigados, né, a estudar geografia, matemática, português, estudar um monte de matérias, sendo que a gente não tem uma aptidão de aprendizagem para todas as matérias. Por exemplo, eu era assim, para geografia, gente, se vocês me perguntarem hoje sobre capitais, sobre regiões, eu não sei falar. Geografia, para mim, é uma coisa que é muito difícil. Geografia, línguas, inglês, português, é muito difícil para mim, tá?
Então, muitas vezes, quando eu ouço um aluno falando isso, que ele não é capaz de aprender, é porque ele está focado nessa fase da vida em que a gente tem que aprender umas matérias que a gente não gosta, que a gente não sente atração, né? E quando a gente fala de conhecimentos, né, para a gente conseguir salvar a vida de um animal, com certeza já faz uma diferença muito grande, porque é um estudo sobre um assunto que nós que gostamos de animais, nós temos curiosidade, né? É uma coisa que eu gosto, eu tenho curiosidade de saber, eu tenho uma curiosidade de querer aprender, é uma coisa que a gente tem amor, que a gente gosta. Quando a gente gosta de um assunto, a gente tem uma facilidade maior de aprender, uma facilidade maior de ficar curioso, de querer buscar mais informações. Então, sim, se você gosta de animais, se você quer fazer a diferença na vida de um animal, se você tem essa vontade de um dia, nossa, um animal aconteceu isso com ele e eu consegui fazer, eu consegui salvar, sim, você é capaz de aprender. Né? Porque o básico, o requisito básico para a gente conseguir aprender sobre o assunto é a gente gostar. Se você gosta, se você tem interesse, se você tem curiosidade, já desperta em uma capacidade muito boa de aprender. Uma outra coisa que eu ouço muito dos alunos é o seguinte, inclusive de alunos, né, que já até formaram, já são socorristas PETs, é o seguinte, eu sou muito velha, e eu não tenho idade para isso mais não, né? E alunos de várias idades falando isso. E alunos de 30 anos, igual eu, falando isso. É aluno de 40, é aluno de 50 e aluno de 60 anos. Então, eu tenho alunos, né, que eu já ouvi sobre isso, né? A Érica, por exemplo, ela não esqueço que ela falava que ela se sentia muito velha para aprender. E ela fez o curso de socorrista, fez outros estudos e não se arrepende. Porque não é a idade não é um fator que te limita de fazer qualquer coisa. Então, eu tenho muitos alunos, não são poucos, né? Com mais de 30, com mais de 40, tenho alunos com mais de 60 que já formaram, que já estão aí, por exemplo, a Fátima, né? Que já está aí com o seu diploma de socorrista PET. Então, assim, o fator idade não é um impedimento para você aprender, não é um impedimento para você estudar. Uma outra coisa, né? Eu coloquei 3 coisas que geralmente eu ouço de pessoas, né, que são empecilhos, né, que a própria pessoa coloca. O que a própria pessoa coloca é o seguinte: eu não tenho tempo para estudar. Ah, eu trabalho fora, eu tenho crianças, eu não tenho tempo para estudar. E aí vem uma questão muito complexa, né? Que eu já comentei aqui com vocês em outros momentos. Tem uma diferença entre não ter tempo, de fato, e entre não quero me dedicar. Por quê? De novo, né? Eu falo isso direto com meus alunos. A gente gasta muita parte do nosso tempo simplesmente com o telefone, passando o dedinho aqui assim, ó, né? Nos Reels, nos stories das pessoas. E às vezes a gente fica, se vocês fizerem um relatório aí de uso do telefone de vocês, 3 horas por dia no Instagram, por exemplo, né? Dessas 3 horas, se você dedicasse meia hora, já ia estar fazendo uma diferença muito grande aí no quesito de você estudar e no quesito de você aprender, tá? Então, são coisas que muito provavelmente estavam te impedindo até agora, que é você acreditar que você estava velho demais para isso, você acreditar que você não vai estudar, não consegue aprender, eu não gosto de fazer isso, e você acreditar que você não tem tempo, tá? Então, são coisas que eu queria que vocês, ao finalizar esse assunto, esse vídeo, que já tivesse rompido. Falar, pronto, eu já sei que eu tinha essa desculpa para mim mesma e agora eu posso começar a dar o primeiro passo, né? Tá, peraí. Uma outra coisa que pode acontecer, né,
Uma outra coisa que pode acontecer bastante também é a pessoa ela não conseguir salvar a vida de cães e de gatos, mesmo ela sendo médica veterinária, porque ela até tentou estudar, só que ela estudou de formas erradas. Ela buscou conhecimento de formas erradas. Então, quais são as formas erradas de você estudar sobre salvar a vida de cães e de gatos? A primeira forma errada é você não dedicar o seu tempo exclusivamente para aquilo. É você estar, por exemplo, me assistindo aqui agora, mas ao mesmo tempo que você está me assistindo, de novo, telefone, tá? Olhando o WhatsApp, tá olhando o Instagram, tá olhando alguma coisa. Você não está nem prestando atenção no telefone e nem prestando atenção no que eu estou falando, né? Então, o primeiro erro muito comum é você não dedicar o seu tempo exclusivamente para aquela ação, não dedicar o seu tempo exclusivamente em eu quero estudar, eu quero aprender e eu quero sim salvar a vida de cães e de gatos, mesmo sem ser médico veterinário, tá? Então, o primeiro erro é esse, você não dedicar o tempo. Segundo erro, é você acreditar que é só você assistir. Vou só assistir e eu vou lembrar disso tudo um dia na minha vida, né? Isso é um erro, porque o ideal é que a gente faça anotações, né? Porque a gente pode querer consultar elas depois. Então, é a gente fazer o nosso próprio manual, a gente montar o nosso próprio manual baseado em outras informações. Então, assiste um vídeo meu aqui, assiste um outro, e vai anotando e vai montando aí o seu próprio manual, tá? Então, o segundo erro é vocês não reservarem um papel, não reservar um bloquinho de anotações para anotar as informações que vocês acham mais relevantes. O terceiro erro, que é o erro que infelizmente mais provoca ou a morte ou sequelas em um animal acidentado, é você inverter a hora de estudar. O ideal é a gente estudar sobre os acidentes antes deles acontecerem. Só que a maioria das pessoas, elas estudam os acidentes depois que eles aconteceram. Então, eu estou lá diante de um animal que comeu chumbinho, aí eu procuro saber, aí eu procuro estudar. Aí, gente, já é tarde, tá? Então, o terceiro erro muito comum, infelizmente, vai aumentar muito a chance do animal morrer, ou do animal ter várias sequelas, é você resolver estudar sobre acidentes depois que ele acontece. O ideal é que você estude antes dele acontecer, tá? Então, não cometam esse erro. Já estejam cientes que vocês podem, sim, salvar tanto a vida de cães e de gatos, mesmo sem ser médicos veterinários, mas você tem que ter esse conhecimento antes de acontecer um acidente, não depois. Porque na hora do desespero, acaba que você vai aceitar qualquer informação que você vê na internet. Quarto erro, que muitas pessoas cometem também, é a questão de não buscar fontes confiáveis, né? Gente, eu vasculho muito a internet, até mesmo para mostrar para meus alunos que a internet tem muita informação errada. Tem muitas pessoas que não têm nenhum embasamento técnico, nenhum embasamento científico, que elas falam no achismo e acabam induzindo você a cometer coisas erradas, né? Acaba induzindo você a fazer algo que não é o correto. Por exemplo, eu já vi na internet, né? Eu não vou citar a página aqui, nem nada, né? Um caso que recomenda que para animais que foram envenenados por chumbinho, que a gente pegue paracetamol, macera ele, soque o paracetamol e forneça para o animal. Ao fazer isso, ao estudar baseado nessas páginas, que não tem nenhuma confiança, não tem nenhum médico veterinário, não tem ninguém capacitado para falar, infelizmente você corre o risco de, ao invés de tentar ajudar o animal, você até tem a vontade, né, de querer ajudar o animal. Você simplesmente vai terminar de matar ele, porque o paracetamol, por exemplo, é extremamente tóxico. Ou seja, buscar estudar em locais que não são locais confiáveis, que não são fontes confiáveis, infelizmente pode piorar ainda mais a situação daquele animal, podendo matar aquele animal, tá? Então, são esses 4 erros que eu queria trazer para vocês.
O primeiro é você não dedicar um tempo exclusivo para estudar. O segundo, você não reservar um local para você fazer as suas anotações, as suas observações, né? Para você ter aí o seu próprio manual. O terceiro erro muito comum que as pessoas fazem. Esqueci o erro. Gente, eu preciso de um remédio. Ai, Senhor Jesus. Tá, lembrei. O terceiro erro é você inverter a situação, né? Que é você caçar, querer estudar. Depois que o acidente acontece, isso acaba que você vai agir no desespero e vai receber qualquer informação, ela sendo correta ou não. E o quarto erro que a gente também pode cometer, que muitas pessoas cometem, é elas, meu Deus, é elas buscar essas informações em qualquer página na internet, que isso acaba aumentando a chance dela pegar informações que não são informações reais, que não são informações que de fato vão ajudar o animal. Aí agora a gente vai entrar num ponto que é muito importante, né? Que é qual é aí, né, a melhor forma, como que a gente consegue de verdade começar a estudar, né, ter aí um bom estudo sobre como salvar a vida de cães e gatos, mesmo sem ser um médico veterinário. Então, quais as dicas que eu dou aqui para vocês? Primeiro de tudo, é que você tenha em mente que você vai ter que dedicar o seu tempo, né? Que você vai ter que reservar uma parte do seu tempo aí, da sua semana, para você sentar no local, ficar somente você, o meio do seu estudo, ou seja o celular, ou seja o computador, para você de verdade conseguir prestar atenção no que é dito, prestar atenção no que você lê e também prestar atenção onde que você vai buscar essas informações. Lembrando que se você buscar em um site, em uma página que não seja confiável, você pode estar fazendo o oposto. Ao invés de salvar o animal, você pode estar piorando ainda mais a chance desse animal de sobreviver, né? Então, a primeira dica é que você reserve um tempo da sua semana. Que tempo? Aí vai de acordo com a sua rotina, né? Por exemplo, eu vou separar aqui 2 dias na semana, nas terças e nas quintas-feiras. Quanto de tempo que eu vou separar? Vou separar 1 hora? Eu vou separar 2? Eu vou separar meia hora? Quanto tempo que eu vou reservar aqui da minha semana, do meu dia, para eu conseguir aprimorar, para eu conseguir, de fato, estudar, tá? Então, vai de acordo com a sua rotina. A minha dica é que você reserve aí, no mínimo, 2 horas da sua semana, tá? Para você de verdade se dedicar em estudar. Segunda dica, para estudar e para ter eficácia de verdade, para você de verdade conseguir aprender, você tem que reservar um local. Lógico que não precisa ser um escritório, uma biblioteca, né? Mas um local que esteja somente você e o seu material de estudo. Por quê? Muitas pessoas não conseguem ter o sucesso de aprendizado porque elas estão aqui estudando, mas aqui do lado tem, vamos supor, tá? Meu pai e minha mãe conversando, aqui tem umas crianças brincando, ou então eu estou, enquanto que é um erro que muita gente faz, tá? Muita gente faz, e eu, inclusive, confesso que eu já fiz, e eu tive que rever tudo de novo, porque eu não tinha prestado atenção. Que é o quê? Enquanto eu estou lavando vasilha, eu vou colocar esse vídeo aqui. Aí o que acontece? Ou você não lava a vasilha direito, ou você não presta atenção no que aquela pessoa está passando, ou as duas coisas, né? Ou não lava a vasilha direito, ou não presta atenção. Então, é dedicar um local, um espaço em que você vai realmente estar lá, né? Como se fosse uma aula. Por exemplo, vocês estão aqui me ouvindo agora, como se fosse uma aula, eu e você, e só. Livre de qualquer outra coisa, que você esteja fazendo somente isso. Evite assistir uma aula, ler um conteúdo, fazendo uma outra coisa, porque você não vai conseguir ter um foco, você não vai conseguir prestar atenção e você não vai conseguir salvar a vida de um cão ou gato, mesmo sem ser médico veterinário.
Então, você precisa dedicar, e uma dedicação de tempo de qualidade, seja exclusivo para isso. Eu quero exclusividade. É claro que a gente pode tentar otimizar o tempo. Por exemplo, dei o exemplo aqui da gente colocar um vídeo enquanto lava as vasilhas. É errado, não é o indicado. Mas o que pode fazer? O que você pode fazer se você quer continuar fazendo esse ato? Vamos supor essa nossa aula aqui de agora. Você, na segunda-feira, um exemplo, tá? Na segunda-feira você já assistiu ela, você já fez suas anotações, você já ficou 100% com ela na sua cabeça, já assim, já está bem claro. Aí sim, se você estiver revendo aquele conteúdo, aí você pode pôr enquanto está dirigindo para ir para o trabalho, né? Às vezes você está no ônibus, você coloca e vai ouvindo. Agora, de primeira, a primeira vez que eu vou assistir um conteúdo novo, aí não, se for um conteúdo que você ainda não viu, esteja somente você e aquele conteúdo para você de verdade ter uma clareza, de verdade você conseguir entender o que aquela pessoa, o que aquela mensagem sobre salvar a vida dos animais esteja acontecendo. Por quê? Quando você estiver diante de um animal que está precisando de você, você também tem que fazer só aquilo, você tem que ter aquele foco. É aquilo que eu tenho que fazer. Não dá para você, de novo, né? Tá lá lavando vasilha enquanto resolve uma hemorragia. Não. Então a gente tem que aprender a ter esse foco. Se eu estou estudando, eu estou estudando. Eu não vou estar lavando vasilha, eu não vou estar tomando banho, né? Porque eu já cometi essa falha também de deixar lá o telefone com a aula, né, de um curso que eu estava fazendo, enquanto eu tomava banho, enquanto eu passava os cremes na cara, e isso acaba que não é proveitoso. Terceira dica, que também é muito importante, é que você tenha um bloquinho de anotações, né, para você fazer as suas anotações e fazer do seu jeito. Como assim do seu jeito? Por exemplo, cada pessoa entende um conteúdo de uma forma. Tem alunos que eu vejo que eles gostam de escrever, né? Eles escrevem tudo que eu falo por extenso, bonitinho. Tem pessoas que já conseguem entender melhor por tópicos. Tem pessoas que conseguem entender melhor por diagramas, sabe? Setas. Vou mostrar para vocês, só para vocês verem, tá? Espera aí rapidão. Ai, Deus. Aqui, ó. Essa sou eu, tá? Estudando. Eu faço as duas coisas. Eu escrevo por extenso e faço setas. Essa é a minha forma de aprender. Então, eu pego um conteúdo e transcrevo o conteúdo que aquela pessoa está me passando da forma que eu vou entender melhor para eu reestudar, para eu rever depois. Então, tenha esse caderninho para quê? Toda vez que você assistir uma aula, você transcrever, né? Você refazer o que aquela pessoa está te falando da forma que você entende melhor. Se você entende melhor por escrito, extenso, você escreve. Se você aprende melhor desenhando, desenha. Fazendo seta, faça, mas da forma que você vai entender melhor. Isso fica mais fácil, fica mais claro para você aprender, né? Então, é uma forma de você pegar uma informação que alguém passou da linguagem daquela pessoa e passar aquilo para a sua linguagem. Assim fica mais fácil de você estudar, fica mais fácil de você aprender, e no resultado disso tudo, né, você vai conseguir salvar a vida de cães e gatos, mesmo sem ser um médico veterinário, através desse estudo aí, que é um estudo mais leve, entre aspas, né, leve na questão de aprendizado. Quarta dica, que vocês tenham aí canais, que vocês tenham plataformas, que vocês tenham locais onde vocês têm certeza de que todo aquele conhecimento que está sendo passado é de verdade um conhecimento técnico, é um conhecimento verdadeiro, que não é um fake news, por exemplo, que não é uma notícia que a pessoa tem a finalidade de pescar as pessoas desesperadas para passar informações erradas, por exemplo, porque elas têm outra finalidade, como eu comentei para vocês, do site que ensina a dar paracetamol para o animal intoxicado por chumbinho, né? A pessoa que faz um artigo desse, que publica alguma coisa desse do tipo em alguma plataforma, ela tem a intenção de provocar a morte de um animal.
E geralmente ela vai conseguir fazer isso quando a pessoa está desesperada. Acabou de ver um animal com chumbinho, pesquisa na internet e procura essa informação no desespero, acaba que ela vai aplicar. Tá? Então, procurem informações em páginas que você tem conhecimento, em páginas que você tem aí confiança, que você vê que realmente, né, são feitas por pessoas que querem de verdade te ajudar a salvar a vida de um cão ou de um gato, mesmo sem ser médico veterinário. E a quinta e última dica, ai Deus, toma água. E a quinta e última dica é que você tenha em mente que você deve saber sobre os acidentes que acontecem tanto em cães quanto em gatos antes dos acidentes acontecerem. Não deixem para estudar sobre um atropelamento depois que o atropelamento acontece. Não deixem de estudar, não deixem para estudar sobre uma intoxicação, por exemplo, por cebola, depois que ela aconteça, né? Estudem antes, né? Vão lá, estudem antes, anotem antes, porque se acontecer um acidente, você já vai estar preparado. Então, se você começar a colocar essas 5 técnicas, essas cinco dicas em prática, você já vai conseguir aí começar a estudar sobre como salvar a vida de cães e de gatos, mesmo sem ser um médico veterinário. Então, fique de para casa para vocês, né? De já comprar um caderninho, colocar uma capa que é de primeiros socorros, né? Para você conseguir começar a estudar. Aí, gente, para finalizar, eu preciso falar com vocês também sobre uma outra coisa que geralmente acontece, né? Que são aquelas pessoas que não estudam e que querem fazer alguma coisa, né? Que é o seguinte: quais são os riscos de você tentar salvar a vida de um animal sem estudar? Quando você não estuda, você não entende quando você não estuda, você não sabe exatamente o que fazer diante de cada situação. Você não sabe quais são as maneiras de prevenir aquele acidente, você não sabe quais são as formas de identificar que aquele acidente aconteceu, e você não sabe o que fazer exatamente, qual é o passo a passo para ajudar aquele animal que está com aquela situação em específico. Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que não estudou, que não estuda, né, sobre essa questão de salvar os animais, quando ela está diante de um animal que foi intoxicado por chumbinho. Primeiro, ela não sabe prevenir direito, ela só acha assim: se eu não uso chumbinho na minha casa, isso não vai acontecer, nem preciso estudar sobre intoxicação por chumbinho, já começa errando aí. Segundo, ela não sabe identificar quando o animal está com intoxicação por chumbinho. Ela só vai saber identificar que o animal está intoxicado por chumbinho se ela ver ele comendo. Ou se alguém falar, foi chumbinho. Porque se ninguém falar e se ela não vê que o animal comeu chumbinho, não vai adiantar de nada, porque ela não vai saber identificar. Porque como ela não estudou, ela não sabe. A terceira coisa que pode acontecer é que, como ela não sabe identificar, né, mesmo se ela souber, mesmo se ela conseguir identificar porque ela viu o animal comendo chumbinho, ela não vai saber o que fazer. E por não saber o que fazer, ela pode procurar estudar depois, pesquisar lá na internet, né? O que fazer quando o animal come chumbinho? E descobrir outras coisas, né? Aprender de uma forma errada, que é a forma do desespero, que é a forma do depois que acontece. Ela pode encontrar em algumas páginas, que não é raro de acontecer, que para animais intoxicados por chumbinho devemos dar leite. Ao invés dela conseguir salvar a vida desse animal intoxicado, ela vai piorar ainda mais. Se o animal tinha uma chance, vamos dar exemplos de números, tá? Se esse animal tinha uma chance de 80% de virar óbito, ao dar leite, por exemplo, nele, porque ela teve essa atitude de fazer algo sem estudar,
ele vai ter uma chance aí de 99,9% de virar óbito, de nem chegar na clínica viva. Por quê? Ela não estudou e ela inventou moda de caçar, fazer alguma coisa sem ter o conhecimento. E eu estou falando aqui para vocês desde o começo, que a gente tem que entender, a gente tem que estudar antes do acidente acontecer. Por quê? Se a gente faz antes, a gente vai estar mais calmo, a gente vai estar dedicado, a gente vai estar num local mais tranquilo e você vai conseguir filtrar as informações que você vê, os conteúdos que você vê aí, né? Você vai conseguir fazer suas próprias anotações e dessa forma você vai ter conhecimento e vai te ajudar a salvar a vida de cães e de gatos, mesmo sem ser um médico veterinário. Júnior, aqui eu acabo. E já falo de novo do treinamento, que eu falei no começo e vou falar agora no final. Tô te ouvindo, não. Oi. E antes de finalizar, eu vou dar. E para finalizar, eu vou dar para vocês duas dicas, tá? Para vocês começarem a estudar sobre como salvar a vida de cães e gatos, mesmo sem ser um médico veterinário, já começar hoje, tá? A primeira dica é que você assista os nossos vídeos do nosso canal, né? O nosso programa Socorrista Pet.
Porque eu falei com vocês aqui durante todo o nosso conteúdo, né, durante todo o nosso vídeo, de vocês buscarem páginas, de vocês buscarem canais que são de verdade, que têm esse propósito de ajudar os animais através do conhecimento, de permitir que pessoas que não são veterinárias consigam estudar e consigam aprender. Então, fica a dica aí do nosso canal, tá? Que é um canal que de verdade tem esse propósito de passar o conhecimento para vocês, de ensinar vocês a salvar a vida dos animais, tá? E a segunda dica, que também é muito importante, é que você se inscreva no nosso treinamento de socorrista pet, que é um treinamento onde eu vou te mostrar como pessoas comuns conseguem salvar a vida de cães e de gatos, mesmo sem elas ser médicas veterinárias, tá? Esse treinamento, lembrando que ele é 100% online, 100% gratuito, e ele vai acontecer entre os dias 14 e 18 de fevereiro. A gente vai deixar o link aqui para vocês clicarem, se inscreverem e participarem desse treinamento que vai ser muito importante aí para vocês que querem de verdade estudar sobre o assunto, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Um beijão para vocês. E eu já posso chamar a pessoa para a live de terça, né? Beleza. E por último, mesmo de verdade agora, convidar vocês que na terça-feira, deixa eu ver que dia que vai ser, meu Deus. Dia 2, dia 1º. E por último, tá? Agora é por último de verdade, convidar vocês para o dia 1º de fevereiro, 9 horas da noite. Eu vou estar aqui no nosso canal do YouTube fazendo uma live para vocês. Então, eu vou estar ao vivo e eu não sei o tema, então eu não vou falar. Eu vou estar aqui ao vivo, conversando com vocês para mais um conteúdo do nosso aquecimento para o nosso treinamento de socorrista pet. Então, eu vou ficando por aqui e até terça-feira. Beijocas. Atrapalhei seu coração? Mas aí eu vou encerrar aqui, vai dar para a gente continuar. Agora eu consegui encaixar. Abrir minha câmera. Então, já quero aproveitar para poder a gente fazer o conteúdo da live. Tá, eu tenho só mais 10 minutos, porque eu tenho que arrumar. Não agora. Ah, não agora. Tá. Mas não é terça-feira? É. Então, qual vai ser o conteúdo? Você já sabe? Deixa eu ver aqui se tem roteiro. Peraí, que eu vou ver agora, porque eu marquei de conversar com a Rochelle e marcar com ela hoje para a gente conversar amanhã. Então, aí eu quero interferir nesse conteúdo. Peraí. Vocês, se não tiver nessa linha, durante as próximas lives, a gente só vai falar sobre objeção ou oportunidade. Tá. As lives que vão até o dia do lançamento é objeção ou oportunidade. Que dia então, que é? 1º de fevereiro. 1º de fevereiro. Deixa eu ver qual live que é. É porque tem um monte de pasta de raiz, tá tudo bagunçado. Não tem tema definido, não. Ótimo. Então a gente vai trabalhar com... Então vamos marcar amanhã, nós três. Vamos lá. Primeira coisa. São 10 minutos que você tem aí, então você já pode considerar aí. O que é que a gente pode falar de objeção para levar para essas pessoas? Quais são as objeções que atrapalham elas a salvar a vida de um animal? O medo. O medo? Porque é uma das coisas que muito aluno fala, que ele tem medo de desesperar na hora. Esse é uma objeção. Um dos maiores medos dos alunos Eu acho que isso é dor. Eu acho que isso é dor. Um dos maiores medos dos alunos é chegar na hora e ele desesperar demais. Eu acho que isso é dor. Isso é dor. Mas beleza, se as pessoas estão falando isso, legal. Você já fez algum conteúdo sobre isso? Espera aí que eu vou ver aqui agora. Porque eu acho que já fez muito conteúdo de objeção. Tá ficando até sem criatividade para tanto conteúdo. Já. Como reduzir o seu medo na hora de salvar um animal.
Como reduzir o medo? Sim. Você conversa disso com eles na sala de aula? Sim, bastante. O que você costuma falar com eles? Eu costumo falar que muitas vezes as pessoas ficam desesperadas e com medo, porque elas não sabem o que fazer, mas a partir do momento que a pessoa estuda, a pessoa sabe o que fazer, ela já fica mais tranquila. E que na hora a gente tem que colocar o medo atrás, a vontade de ajudar o animal na frente. Tem alguma história que você conta que está associada a isso? Não consigo pensar nisso agora. De fala de aluno? Que fala do medo. Não, história não, porque os alunos geralmente falam que tem, mas durante o curso eles já perderam, eles já estão mais calmos. Tá. Mas então, se eu for falar de medo, eu vou ter que pegar. Vamos lá. Tem algum momento na minha vida. Ligo para ela daqui a pouquinho. Mãe, o papai vai te ligar daqui a pouco. Só um minutinho, Karina. A Dani me ligou aqui, eu não sabia nem que ela não estava aqui. Deixa eu ver se é urgente só. É urgente, Gabriel? É urgente? Tá bom. Nossa, tem vídeos nossos que tem muito hater, meu Deus. Vamos lá. Isso é bom. Hater é. Diz que hater é bom pra gente. É porque a pessoa tá Não, querendo. detalhe que às vezes é o mesmo hater, tipo assim, ele tá assistindo todos os vídeos. Tá. Então, Não vamos pode lá. falar assim, continua assistindo a gente. Então vamos lá. Se eu fosse trabalhar com um conteúdo de medo, a primeira coisa que eu ia procurar é saber, na minha história, como é que isso foi? Eu tive medo? Na minha história pessoal, eu tive medo? Tive, o Cara, primeiro paciente eu tive demais. hã? No seu primeiro paciente você teve demais? Muito medo de não saber o que fazer na hora, de Olha que fazer alguma top. coisa errada. Me conta como é que isso foi. Quando foi surgindo esse medo e como que você conduziu até a virada? Vai, foi assim, eu entendi, eu estava com medo porque era meu primeiro paciente, né? Primeiro paciente Isso foi quando? Conta a história direitinho. Isso foi quando? foi o primeiro paciente que eu atendi que foi o de cebola, Beleza, então foi em 2000 e e 15. 2015. Seu primeiro paciente, Epa, cadê você? Ei, caiu.